Olá, alunos, eu sou o professor Hélio, irei acompanhá-los no estudo de meteorologia para o curso de comissários de voo. A disciplina de meteorologia faz parte do bloco 4, que é um bloco mais ligado às atividades do piloto, da operação da aeronave em si. No bloco 4 nós vemos conhecimentos básicos de aeronaves, meteorologia e navegação. Em conhecimentos básicos da aeronave, o comissário conhece o equipamento no qual ele vai trabalhar, né, que é a aeronave. Em meteorologia, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o ambiente no qual esta aeronave está incluída. É essencial que nós saibamos isso, porque nós vamos passar a maior parte do tempo da nossa atividade laboral aí na atmosfera. E a meteorologia é justamente a ciência que estuda os fenômenos físicos, químicos, né, mudanças de estado que acontecem na atmosfera. Além disso, é importantíssimo, como eu sempre falo das matérias do bloco 4, o relacionamento que existe ali entre a tripulação técnica, pilotos, comissário e passageiro. O passageiro, ele é o cliente, ele está sendo servido ali pelo serviço da companhia aérea, e aí ele tem direito de saber o que está acontecendo naquele ambiente, ele vai ter dúvidas, e quem está no acesso direto com ele é o comissário. Eventualmente o comissário vai ter que perguntar alguma coisa para o piloto, e o mínimo que ele tem que conhecer é a fraseologia, a forma como o piloto vai responder aquele questionamento, ele vai usar termos que nós vamos aprender aqui agora. Ressalto ainda que os conhecimentos que nós vamos ter em meteorologia serão usados aí, nós vamos falar, por exemplo, de ventos e nuvens, que vamos usar em noções, nas práticas de sobrevivência. Nós vamos falar sobre pressão atmosférica, umidade, temperatura, que será visto, itens que serão vistos aí em aspectos fisiológicos da atividade de comissário, né? Então, composição da atmosfera, né? Então tem muita relação com outras disciplinas que nós temos que aprender aqui. Nosso objetivo, portanto, nesta aula, é que o comissário conheça os conceitos básicos de meteorologia aeronáutica, visando um melhor desempenho da sua função como tripulante. E nesta aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre algumas conceituações de meteorologia e sobre as camadas da atmosfera. Meteorologia, conforme já comentado, é a ciência que estuda os fenômenos, transformações físicas, químicas, principalmente de mudança de estado da água, na nossa atmosfera. A meteorologia, no geral, pode ser classificada como pura ou aplicada. A meteorologia pura é aquela meteorologia científica, ela não tem uma aplicação própria. Se estuda a meteorologia para se entender os fenômenos, como eles acontecem, poder quantificar, poder equacionar, poder fazer previsões a respeito desses fenômenos. Já a meteorologia aplicada é uma meteorologia que é usada, é o uso desses conhecimentos com uma finalidade específica, por exemplo, para a agricultura, para o turismo, né, para o meio ambiente, alguma coisa assim. É fácil entender que a nossa meteorologia, a meteorologia aeronáutica, está incluída na classificação como meteorologia aplicada. É uma aplicação do estudo da meteorologia para o voo. E qual o objetivo? Para que nós usamos meteorologia no nosso voo, né? Meteorologia aeronáutica, que é uma meteorologia aplicada, tem por finalidade segurança, eficiência e economia dos nossos voos. Segurança em termos de evitar fenômenos que possam ser agressivos ou possam prejudicar estruturalmente a nossa aeronave, né? Entrar
uma região que tenha raios ou que tenha turbulências muito severas, segurança também em termos de autonomia da aeronave, por exemplo, se eu programo um voo de um ponto A para um ponto B, tenho combustível para chegar lá no ponto B e, ao chegar lá, as condições meteorológicas não permitem que eu pouse e, de repente, eu não tenho mais combustível para retornar ou para chegar, né? Apesar de que isso aí está envolvido também com regras de tráfego aéreo, mas está incluído no item segurança. Eficiência, o melhor uso aí desses recursos, se eu posso decolar, então 2 horas depois, quando está previsto que o meu destino vai estar mais favorável, por onde eu posso desviar, por onde eu posso fazer a minha rota, melhor nível para escolher, aproveitamento de ventos, né, e que reflete também na economia. A aviação, né, vocês estudam aí que ela tem um âmbito mundial, internacional, né, e tem que ser assim, né? A aviação o avião é um meio de transporte com uma amplitude gigantesca, e nós começamos o nosso voo em um país, acabamos em outro país que usa unidades diferentes, linguagens diferentes. Então, para que a coisa funcione, principalmente a meteorologia, que depende também das informações obtidas de outras regiões próximas, e nesse ponto não podemos ter fronteiras, limites, ela tem que ser regulamentada por órgãos internacionais. Nós estamos falando de meteorologia aeronáutica, então são 2 assuntos, um em termos do estudo da meteorologia e outro em termos de regulamentação aeronáutica. É importante nós conhecermos aí quais são os órgãos internacionais que tratam disso, sabemos os nomes dele e quem são seus representantes no nosso país. Quem trata de aeronáutica, da meteorologia aeronáutica, da meteorologia aplicada na aviação em termos mundiais, quem regulamenta isso, é a Organização de Aviação Civil Internacional, OACI ou ICAO, né, que vocês vão ver mais detalhadamente no estudo de SAC. Né? No Brasil, o representante da ICAO para efeitos de meteorologia é o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Aqui um detalhe, vocês não estudaram ainda a matéria de SAC, mas em SAC vocês vão aprender que no Brasil existe o representante da OACI, que é a ANAC. A ANAC é o representante para efeitos de normatização, de tarifação, de uma série de outras coisas. Mas para efeitos de meteorologia, o DCEA. Então, muito cuidado com esse detalhe quando se falar em meteorologia. O representante da Organização de Aviação Civil Internacional no Brasil é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tá? E não a ANAC. Já o representante da Organização Mundial de Meteorologia no Brasil é o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós devemos conhecer também as fases da informação meteorológica. Para se poder fazer o estudo dos fenômenos meteorológicos, nós necessitamos de informações que são colhidas em diversas regiões, né? A meteorologia aqui em Florianópolis depende do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Aqui no oeste do estado, ventos, diferenças de pressão atmosférica. Então, é um sistema todo que provê informações para que se possam fazer as previsões. E essa cadeia, esse caminho percorrido pelas informações tem nomes bem definidos que vocês devem conhecer. Então começa com a observação. Vários locais aí, obrigatoriamente, onde tem aeródromos. Vocês vão ver também em SAC, em RAC, em RPA, o que são aeródromos, que são aeroportos, é diferente. Mas nos aeródromos nós temos postos de observação meteorológica, e tem outros locais que não tem necessariamente aeródromos, são pontos significativos que têm postos de observação. Então lá nós temos
um observador, temos uma pessoa que faz anotações ou sistemas automatizados, que vão colher as informações de pressão, temperatura, umidade, tá? Esta parte, essa fase, se chama de observação. Essas informações são transmitidas para um centro de operações meteorológicas. Esta fase da transmissão se chama divulgação. E quando os profissionais do centro de operações recebem essa informação, essa fase é chamada de coleta. Os analistas meteorológicos vão estudar essas informações, tirar conclusões, e isso é chamado de análise. Assim, eles produzem documentos, podem ser impressos, podem ser eletrônicos, na internet, aplicativos no celular, na sala de tráfego, e esta fase, então, é chamada de exposição. O que costuma confundir aqui, que vocês devem prestar atenção, é exposição com divulgação. Quando o piloto pega um boletim meteorológico para fazer o seu plano de voo, para decidir a rota que ele vai cumprir, ele está na fase de exposição, tá? E não de divulgação. Cuidado que confunde. Parece divulgação, mas é exposição. Ok? E assim nós podemos prosseguir para o estudo das camadas da atmosfera. A atmosfera é a massa de ar, a mistura de gases que está presa à Terra por ação da gravidade. Então, nós temos a Terra, e presa a ela por ação da gravidade existe uma camada de ar, né, uma mistura de gases, que é a nossa atmosfera, que permite a nossa vida. Esta camada, essa massa de ar, ela tem características que mudam à medida que nós nos afastamos da Terra. Então, essas regiões que possuem a mesma característica são chamadas de camadas da atmosfera. Nós devemos conhecer os nomes das camadas da atmosfera. Eu vou apresentar para vocês aqui as camadas segundo o que é cobrado pela ANAC no exame de comissários. Então, se vocês forem procurar esse mesmo assunto em outra fonte, pode ser que exista uma camada a mais, uma camada a menos, existem diversas classificações. Nós vamos aprender aqui a que nos interessa para a meteorologia aeronáutica, para o nosso exame da ANAC. Primeira camada é a camada onde nós vivemos, é a camada mais baixa, chamada de troposfera. A troposfera tem a sua principal característica que nós chamamos de gradiente térmico, ou seja, se nós formos subindo na troposfera com o termômetro na mão, nós vamos reparar que a cada 1000 pés que nós subimos, a temperatura cai 2 graus. Isso se chama gradiente térmico. Pode ocorrer esse gradiente ser expresso em outra unidade, em vez de pés, em metros. Então, seriam 0,65 graus a cada 100 metros. Seria 0,65 graus a cada 100 metros. Tá? 0,65 graus a cada 100 metros é a mesma coisa que 2 graus a cada 1000 pés. Qual a espessura da troposfera? Por quantos quilômetros vai acontecer essa relação aí? Se nós estivermos no Equador, entre 17 e 19 quilômetros de altitude vai estar acontecendo isso. Se nós estivermos nas latitudes temperadas, de 13 a 15 quilômetros. Se nós estivermos nos polos, de 7 a 9 quilômetros. A partir desses limites, nós vamos ver que a temperatura se estabiliza, fica a mesma temperatura, aproximadamente 56 graus negativos. Nessa região, em que tem o que nós chamamos de isotermia, a atmosfera é classificada como tropopausa. Pausa de parou o gradiente térmico. Durante um determinado tempo, não há mais gradiente térmico. Tá? A temperatura se mantém. Então, a característica principal da tropopausa, isotermia, ou ela é isoterma, né? O adjetivo seria isoterma. Tá? Troposfera, tropopausa, depois começa a cair a temperatura de novo, nós estamos na estratosfera, cuja característica principal é a difusão da luz, a difusão dos raios solares. É por isso que nós temos essa impressão do céu como um todo homogêneo, né? Aquela mesma coloração azul por todo o céu, porque a luz do sol é difundida
na camada chamada estratosfera, que tem aproximadamente 70 quilômetros. Dentro da estratosfera existe a camada de ozônio, nossa conhecida camada de ozônio, que tem entre 25 a 30 quilômetros. Após a estratosfera, vem uma camada que tem íons, que tem partículas carregadas eletricamente. Por isso ela é chamada de ionosfera. Tem de 400 a 500 quilômetros. E ela, característica principal aí da ionosfera é a reflexão das ondas de rádio. Por isso que mesmo a Terra sendo esférica e as ondas de rádio se transmitirem em linha reta, eu posso ter uma transmissão entre dois pontos afastados por reflexão na ionosfera. E a partir daí é considerado já a transição por espaço exterior, é chamada de exosfera. Existe um macetezinho para a gente aprender a ordem dessas camadas, né, que é, olha, observe que é T, T, E, I, O, E, né, e a gente guarda a frasezinha tentei e infelizmente errei. Troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. Tá? Cada uma com suas características, relembrando, na troposfera o gradiente térmico, na tropopausa a isotermia, a estratosfera é onde há a difusão dos raios solares, a ionosfera possui cargas eletrificadas, são os íons, e a exosfera já é o nosso espaço exterior. Só um detalhe aqui para lembrar que na troposfera existe o gradiente térmico, mas pode ocorrer de em alguma região, num determinado momento, a temperatura aumentar durante um período, um espaço, né, de uma região ali da troposfera. Quando isso acontece, nós chamamos de inversão térmica, e ela vai provocar alguns fenômenos meteorológicos também. Pessoal, vimos aí então algumas conceituações do que é meteorologia. Ela se divide em pura e aplicada. A meteorologia aeronáutica se encontra nessa classificação de aplicada. Vimos os objetivos: segurança, economia e eficiência, as fases da informação meteorológica, e vimos as camadas da atmosfera com as suas características, de forma que colaboramos aí com o objetivo, uma parte do nosso objetivo de conhecer os conceitos básicos de meteorologia aeronáutica, visando o melhor desempenho das suas funções como tripulante. Muito obrigado, até a próxima aula.